Olá, tudo bom? Nessa live de hoje eu vou estar falando sobre poder pessoal e empoderamento na sua vida espiritual, pessoal e material. Assuntos que são importantes, relevantes dentro do seu processo evolutivo. Então vem comigo para você trilhar uma caminhada assertiva de transformação especializada em apometria e reprogramação mental. E o meu objetivo é te ajudar a você trilhar um cenário assertivo e transformador dentro dos próximos 90 dias. A você se transformar, a você vivenciar um cenário construtivo, evolutivo e transformador. Então, fica comigo nessa live e você vai trilhar esse caminho de aprendizagem, onde eu vou estar compartilhando esses 18 anos como terapeuta holístico, trabalhando na área, atendendo diariamente casos desafiantes, casos que têm normalmente ausência de empoderamento, casos que têm normalmente uma ausência de padrões de resultado, né? Então, isso tudo está muito ligado com o nosso chakra do plexo solar. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Eu quero começar compartilhando aqui o entendimento com essa imagem, né? Você que, de repente, não é terapeuta, você que não entende muito bem sobre essa parte sutil, preste atenção nisso aqui, eu vou compartilhar com você aqui, tá? Isso é uma representação dos 7 principais chakras, onde o chakra de cor amarela, ou laranja, depende do ponto de vista, esse aqui, o terceiro chakra, ele está ligado com o nosso sistema, que está ligado com o órgão do estômago, está ligado com o sistema digestivo. Esse chakra de cor amarela, esse terceiro de baixo para cima, ele é o tema dessa live de hoje, onde eu vou estar falando sobre vários estudos de caso e cenários onde isso, de repente, pode estar gerando uma falta de foco, uma falta de propósito, uma falta de empoderamento, desmotivação. Sabe aquela pessoa que está desmotivada? Sabe aquela pessoa que está sem o brilho no olho? Normalmente, esse chakra, o chakra do plexo solar, ele está desvitalizado. Normalmente, a pessoa está com pouca energia, uma pouca capacidade de se empoderar e de se realizar. Também, do outro lado do polo, se a pessoa tiver com muita energia de empoderamento, isso também pode gerar ansiedade, isso também pode gerar gastrite, refluxo, azia, uma série de outros processos que também podem ser perigosos e é importante que você fique atento em relação a isso, tá? Eu converso com você, mulher empreendedora, você que é terapeuta, você que tem um negócio próprio. Eu quero que você se transforme de maneira prática, direta e assertiva, dentro dos próximos 90 dias, de forma segura, prática e direta. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu te convido a você já me seguir, ativar as notificações e você poder continuar recebendo conteúdos como esse. Meu objetivo é, de verdade, gerar valor e transformação na sua vida, através do conhecimento, através de estudos de caso e da minha experiência que eu estou compartilhando com você. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu quero que você escute e dê um ouvido de atenção, pois muito do que eu estou compartilhando aqui, em outras lives, em outros vídeos, é para o seu propósito de evolução, tá certo? Então, se isso te toca o coração, já te convido a você já me seguir. Compartilha essa live com 3 amigas suas, para que você possa ajudar essas pessoas a terem um despertar de consciência, né? Isso pode ajudar elas a se transformar de verdade, para que elas possam trilhar um contexto saudável, um contexto leve, amoroso, transformador, ok? Isso depende única e exclusivamente de você, tá certo? Muito bem. O plexo, esse chakra, ele traz a força da realização. O nosso mundo, ele é feito de não quem sabe, mas de quem realiza aquilo que sabe. Então, isso é o primeiro ponto que é importante você trazer essa chave de transformação. Quando a pessoa está com esse chakra em equilíbrio, ela traz um cenário de regular sua força, mas não uma força física, uma força de empoderamento, uma força de realização. E isso é muito importante. Ela também desenvolve questões de liderança, questões de autoliderança. Porque antes de eu liderar terceiros, é importante eu me autoliderar. A gente sabe pelo enneagrama das personalidades que existem alguns perfis que naturalmente
ele já tem um senso de liderança natural, inato. E já tem outros perfis que já não tem mais essa facilidade tão grande. Isso precisa ser desenvolvido, lapidado e aprimorado, certo? Cada caso é um caso. Mas independente do seu perfil de eneatipo, eu quero que você entenda que você pode desenvolver a sua autoliderança. A liderança pela pessoa mais importante que tem, que é você mesmo. Você mesmo, certo? E daí, você está desenvolvendo a sua autoliderança, você conseguir desenvolver a liderança para o outro. Porque o outro é um espelho do que eu estou desenvolvendo para mim. Então, você, empreendedor, para o seu negócio próprio, trazendo isso de forma prática, para você conseguir levar isso para os seus liderados, para os seus clientes, para sócios, é importante você primeiro se autoliderar, você se auto-organizar, você sanear a sua vida, para a partir daí você conseguir levar isso para terceiros, certo? De maneira prática é isso. E para que você consiga entrar num cenário de empoderamento, existe um conteúdo chamado conteúdo de frustração. Isso é um padrão, uma memória, que às vezes pode estar vindo da sua ancestralidade, às vezes ele pode estar vindo de vidas passadas ou da sua infância, onde de alguma maneira alguém acreditou que precisava ser frustrado, que precisava, para me conectar ao plano religioso e espiritual, eu precisava dizer amém a tudo e a todos. E aí existem programas mentais que vêm da nossa ancestralidade, do nosso DNA, que trazem essa tendência dessa programação. E eu quero que você entenda que isso pode ser transmutado, isso pode ser ressignificado. Quando a gente identifica esse conteúdo, essa memória, muitas vezes ela ativa, exatamente gerando uma disfunção nesse chakra do plexo, esse terceiro chakra de baixo para cima, gerando um fluxo energético de baixa de vitalidade e de energia. E aí a pessoa, ela não sabe por que ela tanto deseja, mas ela não consegue implementar, ela não consegue realizar, ela não consegue empoderar. Às vezes a pessoa ela já tem muito conhecimento, às vezes você deve estar falando até assim comigo, mas Daniel, isso aí que você está falando eu já sei, mas não é de quem sabe, é de quem faz o que sabe. É aí onde está a grande chave de virada, porque o mundo ele é decidido não é por quem sabe, é por quem realiza aquilo que sabe. Entendeu? Às vezes tem pessoas que sabem pouco, mas aquele pouco que ela sabe, ela implementa tudo. E aí o universo ele entende o quê? Ah, você está implementando o que você sabe, então eu vou te trazer mais conhecimento. Por quê? Porque você está realizando. E aí o universo ele vai trazendo mais conhecimento. Entendeu? E assim você vai entrando na caminhada evolutiva espiritual. Foi assim que eu comecei há 11, 12 anos atrás. Eu tinha um desejo, uma fome de mudança. E isso era motivado pela falta de dinheiro que eu tinha, isso era motivado por problemas familiares que eu tinha. A minha irmã estava com um problema de coluna, gravíssimo, precisava de uma cirurgia. E isso foi motivadores. Entende? O meu relacionamento estava em crise na época e existiam vários motivadores. E esses motivadores foram um grande combustível para me transformar. Qual é o seu combustível? Qual é a sua dor maior que você fala assim, isso me motiva a eu me transformar? Comenta aqui nos comentários. E entenda que o que você está trazendo é importante para você entrar num processo de autocompromisso com você mesmo. Não é para que você entre num processo de vergonha ou você se expor. Ao você colocar aqui, você está dizendo o seguinte, eu estou me comprometendo a me transformar disso. Eu estou me comprometendo a me transformar disso. Se é um problema financeiro, eu estou me comprometendo a mudar o meu problema financeiro. Se eu estou com um problema de saúde, eu vou me comprometer de me transformar em relação ao problema de saúde. Se eu estou com um problema afetivo do meu relacionamento, eu me comprometer comigo de me transformar nesse problema afetivo. E assim por diante. Porque eu estou comprometido com a sua mudança. Agora você precisa se comprometer com a sua mudança. Mais do que eu com você. Certo? Então é importante a gente ter esse alinhamento de comunicação. Eu quero realmente gerar valor na sua vida. E para isso é fundamental que você se comprometa com a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo, nesse momento, aqui e agora. Ok? Então, eu te convido a você colocar aqui nos comentários
qual é o seu motivo de transformação? O que te motiva a você entrar em empoderamento? O que te motiva a você entrar num cenário de você tirar o seu medo da vaidade, o medo do julgamento, e você entrar num cenário de se comprometer por você mesmo? A necessidade de fixar num trabalho por longo tempo. Maravilha, Catarina. Dá para você trabalhar isso, certo? Você consegue trabalhar isso. Basta que você se permita. Quem mais? Se você tem perguntas, você pode colocar aqui na caixinha de perguntas, tá? Isso, a sua pergunta pode ser importante para um cenário de outras pessoas. E se você está gostando do conteúdo, já me segue e já compartilha essa live para 2, 3 amigas suas. Sabe aquele grupo de pessoas que estão na busca evolutiva? Você pode compartilhar esse material para a transformação delas. O mundo é feito de empoderamento, de ação, atitude. Chega as pessoas aqui, mas o fulano, ele está me sabotando. Existem pessoas com inveja em relação a mim, tá? Mas o que é que você está fazendo para você não se permitir ser abatida por isso? Qual é a sua autorresponsabilidade nisso? Aonde que está o seu equilíbrio na sua relação dar e receber em relação a isso? Aonde que você está tentando controlar o outro? E aí você acha que é o outro, mas na verdade é você mesmo. É assim que eu trago no meu cenário terapêutico. É desse jeito, já na primeira sessão. E isso gera transformação. Porque eu não estou aqui para perder meu tempo nem para perder o tempo de ninguém. A abordagem é prática, é direta, é assertiva e que gera resultado de transformação. Então, se você tem um desejo de gerar transformação e resultado, já marca uma sessão comigo. Eu estou com 2 vagas abertas para a próxima semana, para a gente fazer sessões diagnósticas. E essas sessões diagnósticas, elas ajudam a gente fazer um mapeamento de 15 indicadores energéticos que você consegue trazer. Basta que você fale comigo no direct e a gente agende esse cenário individualmente, lá no direct, tá certo? E se você está gostando do conteúdo, eu te convido a você vir comigo assistir uma aula gratuita que vai acontecer na segunda-feira, às 20 horas, sobre esse assunto, os chakras e o empoderamento feminino que esse chakra traz e os 7 chakras traz para você, mulher empreendedora. Eu vou estar fazendo essa aula gratuita, não é live, tá? Não é live, é uma aula mesmo, com slides, com materiais diferenciados, que eu vou estar compartilhando a minha experiência ao longo desses 18 anos como terapeuta holístico, especializado em apometria e especializado em reprogramação mental. Ok? Vamos para frente aqui do conteúdo. Os impactos do excesso dessa energia de empoderamento do seu campo energético. Você conhece pessoas com gastrite, com refluxo, com azia, com má digestão? Pois é, tudo isso são sinaléticos e sintomas desse chakra em excesso, quando ele está hiperativo. Isso também acaba gerando problemas. Você conhece alguém que está com dificuldades de digestão, má digestão? Isso normalmente está ligado ou à alimentação muito gordurosa ou um chakra que está hipoativo. A pessoa come uma quantidade mediana e ela demora um tempão para digerir. Eu já vi casos assim. E isso normalmente está ligado ao chakra do plexo que está hipoativo. Isso pode ser ajustado, trabalhado com a correção apométrica. Certo? Perguntas, dúvidas? A sua pergunta, ela é mais importante do que a resposta. As perguntas são mais importantes do que as respostas. E perguntas bem feitas ajudam a eu poder obter respostas mais profundas e assertivas. Tá certo? Medite sobre isso. Blindagem energética. Isso é um assunto que muitas pessoas trazem para mim. Daniel, como é que eu faço para me blindar energeticamente? Inclusive, nessa semana, teve uma pessoa que me perguntou isso na caixinha dos stories. A blindagem, ela começa em você não falar mal da vida alheia. Simples. Tem gente que fala, eu quero me blindar, mas ela está fazendo fofoca da vida alheia. Eu quero me blindar, mas ela está pensando e ela está visualizando algo ruim para o outro. Ela está assistindo o programa de fofoca de noticiários dos famosos. Ela está perdendo o tempo dela, valioso, criando formas de pensamento no cérebro dela, que a gente chama isso de miasmas.
E esses miasmas, quando se conectam energeticamente com o coletivo, eles geram uma outra categoria de larvas astrais. E sem perceber, a própria pessoa ela está abrindo portas energéticas, porque a frequência dela está caindo, e ela acessa portas energéticas para um quadro obsessor vir e obsediar ela. Ou você acha que não existe um parque temático ou bolsão extrafísico de fofoca e de maledicência? Existe. Existe. E a pessoa, sem perceber, ela acaba gerando uma auto-obsessão, e antes de uma obsessão espiritual, existe uma auto-obsessão. E essa auto-obsessão faz com que ela mesma, por conta da frequência dela que caiu por ela própria, não foi ninguém, isso faz com que um quadro obsessor acesse ela e fale assim, olha quem que a gente achou, a fulana. A fulana está perdendo o tempo dela, energia, falando mal do outro. Bora lá, vampirizar ela. E assim acontece o acoplamento da obsessão espiritual. E aí, meu amigo, tome tempo. E aí a pessoa fica cansada, drenada, desvitalizada. O que ela vai dizer? Que é o obsessor. Ela vai dizer que é o vizinho que tem inveja dela. Ela vai dizer que estão demandando magia contra ela. E às vezes até estão. Às vezes até estão. Mas às vezes, e muitas vezes, é um processo que ela está cocriando. E isso chama-se choque de retorno. Pois ela está demandando padrões negativos e ela mesma está recebendo esses padrões negativos para ela própria. Só que como isso tudo é muito inconsciente, a pessoa não tem essa clareza, isso fica no automatismo, tá entendendo? Então, se você conhece alguém que eu estou falando e está fazendo esse sentido para você, não você exatamente, mas alguém que você conhece, comenta aqui. Daniel, está fazendo sentido para mim. Comenta aqui, para eu saber que eu estou falando a mesma língua que você e que eu não estou falando, de repente, algo que seja muito distante da sua realidade. Eu estou falando baseado nas minhas experiências, tá? Eu estou falando baseado em casos que eu atendo e nos casos de pessoas que interagem com as pessoas que eu atendo. E também nos meus alunos que eu já atendi. Facilitei. Eu tenho um problema de foco. Quero fazer um curso, mas tudo o que é gravado. Não entendi. Eu tenho um problema de foco. Quero fazer o curso, mas tudo o que é gravado. Tá. Então você está querendo assistir algo que já é gravado ou algo que não é gravado? Eu não entendi. Você pode me trazer aqui qual é a sua pergunta exatamente, Ednélida? Me sinaliza aqui. Então, seu problema é de foco, né? A gente precisa avaliar se essa questão ela é espiritual, se ela é mental, se ela é emocional. Vamos entender isso aqui, tá? Mental. Existem transtornos de déficit de atenção e hiperatividade que podem trazer um problema de foco a nível neurológico. O TDAH é uma questão neurológica. Não estou dizendo que você tem TDAH, tá certo? Eu estou dando um exemplo. A questão emocional. De repente, tem pessoas que têm dificuldades porque estão passando por problemas pessoais no relacionamento, no campo familiar, com o filho adolescente. E aí, essa preocupação, inconscientemente, interfere no foco. Isso tem uma origem emocional, é um exemplo. E tem questões que estão ligadas à obsessão espiritual. Isso pode interferir, estou dizendo que é o seu caso também, tá? Estou trazendo um cenário de infinitas possibilidades. E aí, a pessoa que tem um campo de cobradores espirituais grande, isso pode interferir numa questão de foco, dela buscar evoluir. Tá? Isso também pode acontecer com muita frequência. Qual desses três cenários, Ednélida, isso acontece com você? Para você que isso faz sentido. E sinaliza isso. Daniel, está fazendo sentido para mim o que você está falando. Maravilha, que coisa boa. Vamos para frente. Deixa eu tomar aqui minha água, esperar para minha garganta, para que eu seguir. Enquanto você está elaborando sua pergunta, está fazendo sentido, né, Ednélida? Maravilha, que coisa boa. Está gostando do conteúdo? Já me segue
e já compartilha esse conteúdo com mais pessoas, porque o objetivo é te ajudar a você se transformar. E se você tem o desejo de se transformar cada vez mais, eu te convido a você entrar no meu grupo VIP de avisos para que você possa participar da aula de segunda-feira às 20 horas, tá certo? Parabéns pela forma simples que coloca a espiritualidade ao serviço dos outros. Não há coincidências e nada é por acaso. Com certeza, Paulo. Acredito também nisso. Muitas vezes nos auto-sabotamos com medo do julgamento dos outros. Pois é, e aí isso pode gerar uma inconsciente baixa de frequência, porque o medo, ele é uma das frequências mais baixas que existe dentro da escala de frequenciamento, certo? O que é gravado, eu procrastino. Ah, entendi, Ednélio. Agora eu entendi. Tá certo. Entendi. Bom, aí a gente precisa medir isso indiretamente. A gente precisa marcar um horário com você, tá bom? E a gente vê um momento, uma sessão diagnóstica, a gente consegue mapear isso individualmente, tá certo? Porque aí como tem várias raízes de ação, a gente precisa entender de onde é que está vindo essa procrastinação. Isso pode estar ligado com o conteúdo de abandono ancestral, isso pode estar ligado com o conteúdo de abandono acacho, isso pode estar ligado a um processo de não merecimento, que pode estar vindo de uma ordem religiosa, ou um contrato religioso. A gente precisa investigar de onde é que está vindo isso, certo? Qual é a origem? Consciente ou inconsciente? Tá certo? Isso daí também já foi um desafio comigo, certo? E é uma coisa que eu tenho trabalhado também em mim nos últimos meses. E olha, tem dado certo. Tem dado certo. Sabe o que eu posso te trazer de forma prática, cognitiva? Eu queria que você anotasse isso, Ednélida e os demais que estão aqui assistindo. Se você tem o mesmo desafio da Ednélida, anota isso, pega um papel e caneta, entendeu? Quando você pega um papel e caneta, você grava algo, e você que tem dificuldade de foco, você consegue trazer mais cognição para o seu sistema mental, por você estar utilizando o seu sistema sensitivo, sensorial, e também anotando. Anotação numa agenda ou num caderno, tá? Nada de folha solta, qualquer não. Você pega um caderno e uma agenda. Então, uma das maneiras de você quebrar a nível cognitivo, mental e comportamental, a procrastinação em relação a isso, é você definir, Ednélida, um local, um dia e um horário. Um local, seu quarto para você assistir aquele curso. Um local, o seu escritório ou uma biblioteca para você assistir aquele local. Você define o local. Você define o dia na semana ou os dias na semana que você vai definir. Por exemplo, terça e quinta de 10 da manhã. Estou dando um exemplo bem ilustrativo, só para você entender. Terça e quinta de 10 da manhã a meio-dia. Terça de 10 às 12 e quinta de 10 às 12. Pronto, você definiu o local que você vai assistir, por exemplo, no seu quarto de 10 da manhã a meio-dia na terça e no seu quarto de 10 da manhã às 12. Você definiu e estruturou, certo? Isso é uma maneira prática de você direcionar isso daí. E aí você vai colocar um cenário de prêmio, de premiação para você e um cenário de prejuízo que você precisa trazer para você. Então, se para você, por exemplo, você tem um prejuízo de R$ 50 e você dá para uma pessoa desconhecida, se você não assistir naqueles horários durante 30 dias, isso pode gerar um incômodo. Se R$ 50 para você pagar para uma pessoa desconhecida, por exemplo, um flanelinha, se isso for te gerar um incômodo, então esse é o valor que você deve utilizar. Ah, não, R$ 50 não é o valor que vai me incomodar. Então, você aplica um valor maior. R$ 100, R$ 150, até aquele valor te gerar um incômodo. Na hora que aquilo gerar um incômodo de verdade, aí isso vai te trazer uma motivação. Você precisa ser verdadeiro com você. Se durante 30 dias você firmar esse combinado com você, você precisa cumprir durante os 30 dias. Depois que você conseguir sustentar isso durante 30 dias, você vai conseguir ter realizado. E aí, nesses 30 dias, você vai
direcionar aquele valor que você iria pagar de prejuízo, você vai também trazer de benefício para você. Para você ir para um local, de repente um restaurante que você gostaria de ir muito, ou para a praia, ou para um local para celebrar com as pessoas que você mais ama. Certo? Então, tá aí a orientação prática que você está tendo gratuita para você quebrar a procrastinação. Isso é um nível cognitivo. Só que não adianta só você trabalhar isso se você não trabalhar a nível apométrico conteúdos de abandono que possam estar vibrando no campo. Se você trabalha só a nível cognitivo, é como se ficasse penso. É como se você quisesse resolver, mas isso não tivesse totalmente resolvido. Certo? E aí é importante você corrigir os conteúdos raízes, que podem estar vindo da sua ancestralidade, que pode estar vindo de vidas passadas, que pode estar vindo da sua infância. E aí esses conteúdos raízes são diversos. Lá na comunidade Espiritualistas Despertes, eu tenho feito aulas, e lá tem mais de 90 aulas gravadas que você pode acessar lá na minha bio e clicar, e você pode acessar R$60 por mês, você pode ter acesso a 90 aulas, a mais de 90 aulas, ou pagando o plano anual, R$45 mensais. Tá certo? Aí a dica. Beleza, Ednélida? Show? Maravilha, maravilha. E estamos já na reta final de terminar essa live. Vou entrar no curso. Show de bola. Tamo junto, tá? O que depender de mim para te ajudar, pode contar comigo. Fez sentido sim, né? Todo sentido. Show. Maravilha. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, te convido a você já me seguir, escrever aqui Grupo VIP, tudo junto, caixa alta, Grupo VIP, ou então tudo minúsculo, Grupo VIP, ou ir lá no meu direct message escrever Grupo VIP e eu vou estar enviando para você um material adicional. Só em você já começar a me seguir, o Dan, o meu assistente virtual, ele vai entrar em contato com você, ele vai te dar as boas-vindas e você vai receber, se você quiser, né? Pode ser que você queira, pode ser que você não queira, não sei, uma aula live bônus. Ao você participar e você começar a me seguir, você já vai receber lá no direct essa aula live bônus adicional. E depois o Dan ele vai te convidar a você também entrar no grupo de avisos e com isso você participar desse grupo que está crescendo cada vez mais de pessoas comprometidas com o seu despertar e o seu autoconhecimento. E nesse grupo de avisos é que eu vou compartilhar o link para essa aula gratuita na segunda-feira, às 20 horas. Tá certo? Além disso, se você for acompanhar na descrição do grupo de avisos, você vai perceber também que existem vários outros benefícios simplesmente por você entrar lá no grupo de avisos. Existe uma aula adicional bônus que você ganha ao você entrar no grupo de avisos e existe um formulário que eu vou poder te conhecer melhor e vou poder saber da sua realidade, dos seus desafios. É gratuito, você vai investir 5 minutos e eu vou poder te conhecer melhor. E a partir desse formulário, eu me baseio nele para poder gerar conteúdo por aqui e entregar mais valor, porque eu sei da sua realidade, da sua necessidade, do que você gostaria de resolver que está te incomodando mais. Tá certo? Então é isso. Eu espero ter podido ajudar na sua experiência, a poder te ajudar na sua caminhada evolutiva com autoconhecimento e com isso a gente poder se transformar. Maravilha, Ednélida. Vamos se falar, tá? A gente conversa melhor. Show de bola. Então, eu vou ficando por aqui. Desejo para você uma excelente tarde. Amanhã, nesse mesmo horário de 1h30, eu vou estar iniciando novamente uma outra live com esse mesmo assunto. E eu desejo que você esteja presente. Já peço que você coloque na sua agenda. Tá bom? Um forte abraço. Você possa ter uma tarde incrível. É uma live express, como eu já falei. E vou ficando por aqui. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.